E aí, desbravador, Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos, amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as abelhas, né? As abelhas aí que são insetos que são muito importantes para a nossa vida, né? E a gente vai entender um pouco sobre as abelhas. No mundo existem mais de 20 mil espécies de abelhas. Já no Brasil, a gente tem aí uma diversidade de 300 a 350 espécies de abelhas aqui no nosso país. E onde elas moram? Abelhas constroem suas casas e a gente dá o nome das casas delas de colmeias. Colmeias são o abrigo natural das abelhas. E a gente tem alguns tipos diferentes de abelhas que gostam de construir em lugares diversos suas colmeias. Existem aí as abelhas jandaíras, por exemplo, que elas constroem suas casas em ocos de árvores geralmente, ou ocos de paredes, enfim, elas gostam de construir suas casas aí no oco de alguns lugares para ficar mais protegidas. Já as abelhas cupim, que levam esse nome por conta de suas casas, né, procuram algum cupizeiro abandonado e constroem lá suas casas, sua colmeia. Também temos aquelas abelhas que constroem suas colmeias de forma subterrânea, no solo. E aí a gente tem a espécie de abelha guaraipo, certo? A espécie de abelha guaraipo gosta de construir sua colmeia, sua casa de forma subterrânea, para ficar assim protegida também. E, como a gente costuma ver em filmes e desenhos, existem aquelas espécies de abelhas que constroem suas colmeias expostas, né? Protegidas apenas por folhas de árvores, né? Por galhos, enfim. E um exemplo dessas espécies é a abelha irapuá. Numa colmeia, a gente tem três castas ou três tipos ou três funções principais de abelhas. A primeira delas é a abelha rainha, que na maioria das vezes vive entre 3 a 5 anos, certo? E a sua principal função é pôr ovos para assim conseguir estar fazendo a manutenção da população da colmeia. Temos aí os zangões, certo? Os zangões, eles têm a missão principal de acasalar com a rainha para que a rainha possa assim reproduzir e produzir ovos. E o terceiro tipo de abelha, que vive entre 40 e 45 dias, são as abelhas operárias, que são a faz-tudo da colmeia. Elas vão de faxineiras a coletoras de pólen e néctar, ok? Então, vamos dar um foco principal aqui nas abelhas operárias. As abelhas operárias já nascem sendo faxineiras. Elas já nascem fazendo a faxina para que a colmeia possa ficar o mais limpa possível para ir renovar novamente o processo, né, de postura de ovos da rainha, da fabricação do mel, enfim, elas já nascem sendo faxineiras. Após alguns dias, elas começam a ser, entre aspas, as cozinheiras, porque elas aí começam a alimentar tanto a rainha quanto as larvas que estão para nascer. Um fato interessante é que a alimentação das larvas e da rainha é diferente. A rainha é alimentada por uma substância chamada de geleia real, que dá mais força e vigor para que a rainha viva mais tempo. Por isso, a diferença de tempo de vida. A rainha, ela vive de 3 a 5 anos, mas a operária vive aí de 40, 45, 50 dias mais ou menos. É por conta da alimentação. Após serem as cozinheiras da colmeia, elas vão ser as construtoras, né, engenheiras e construtoras, que focam na manutenção e na construção da colmeia. Também temos a abelha guardiã,
que no caso seria só uma, que fica ali na entrada da colmeia para não permitir que outros insetos, como os vespas e alguns outros insetos, entrem na colmeia, e também não permitir que uma abelha que não seja daquela colmeia entre dentro da colmeia delas. Então, a função da guardiã é muito importante. Também temos, após a abelha ser guardiã, as abelhas receptoras, que são aquelas abelhas que recebem o pólen ou o néctar das abelhas coletoras, que a gente vai falar já já. E aí iniciam o processo da fabricação do mel. E por fim, temos as abelhas coletoras ou campeiras. Essas abelhas têm a função de ir para fora da colmeia em busca de pólen, de néctar, de água, de uma resina para que elas possam produzir o própolis. Enfim, essas abelhas são as abelhas que saem da colmeia à procura de suprimento. As abelhas têm uma forma muito interessante de se comunicar. Elas não usam palavras. As abelhas se comunicam através das danças, certo? E a forma de comunicação dela é chamada de dança das abelhas. Na dança das abelhas, quando uma abelha em específico encontra uma flor ou algum recipiente que tem pólen, que tem néctar, que tem suprimento para a colmeia, ela realiza uma dança, ela volta para a colmeia, né, e realiza uma dança para assim guiar as outras abelhas coletoras para essa fonte de pólen, de néctar e de suprimentos para a colmeia. As abelhas são muito importantes para a natureza. A atividade que elas fazem, a atividade que elas produzem, principalmente para a manutenção da natureza e para a reprodução da vida na natureza, é a polinização. A polinização é o processo das abelhas irem coletar pólen ou néctar para suprir a colmeia. Nesse processo de coleta de pólen e néctar, as abelhas são cobertas de vários pelinhos. E são nesses pelinhos que, quando elas pousam nas flores, que ficam grudados no corpo delas o pólen. E quando elas vão para outras flores, elas levam o pólen dessa flor para essa flor, e assim o processo de reprodução natural das flores começa. E assim a diversidade de sementes e a diversidade de flores é feita através principalmente das abelhas. Um fato interessante sobre a alimentação das abelhas é que elas se alimentam, primeiro, de néctar, que é a fonte de energia delas. Segundo, de pólen, que é a fonte de nutrição das larvas que estão em desenvolvimento. E existem alguns produtos que são derivados das abelhas que os seres humanos consomem. São eles o mel, a geleia real, que é o alimento da rainha, a cera e o própolis, que além de ser um antibiótico natural das abelhas, também é um antibiótico para os seres humanos. Geralmente quando você está resfriado ou quando está com a garganta inflamada, você usa um sprayzinho chamado extrato de própolis, que são as abelhas que produzem. E é muito interessante a gente ver como é organizado a vida das abelhas e a colmeia, e a gente tira uma lição para a nossa vida. Na Bíblia, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios e o verso 14, diz o seguinte: porque também o corpo não é formado por um só membro, mas de muitos. Ou seja, na sociedade não existe uma pessoa, não existem várias pessoas que têm um dom ou que têm um talento só. Existem várias pessoas com vários dons e vários talentos diferentes. E na nossa vida, a gente nunca vai conseguir viver sozinho. A produção do mel, por exemplo, não é questão do esforço de uma abelha só. É o conjunto do esforço
coletivo das abelhas, que aí fazem a colmeia, né, ficar cheia de mel. E na nossa vida temos que ter em mente que nada é feito só pela gente. A gente é parte de um corpo, a gente é parte de algo maior. Então, você sempre vai precisar de alguém e alguém sempre vai precisar de você. Valeu, desbravador! Esse vídeo aí foi um pouquinho de como são organizadas as abelhas, um pouquinho de como são as abelhas, certo? Que você possa ter tirado um bom proveito desse vídeo e estudem. A especialidade aqui envolvidas podem ser as especialidades de abelhas e vespas, ok? E a especialidade de apicultura, ok? Então, que esse vídeo possa ter te ajudado, que você possa estudar através desse vídeo. Esse vídeo não tem tudo, ok? Então, que você possa pesquisar algo mais, que você possa se interessar para que você tire uma ótima nota nessa prova dessas duas especialidades. Valeu!